E aí? Beleza? Bom, meu nome é Davi, o Lucas deixou bem claro essa parte. E, cara, eu sou lá de Marília, da Primeira Igreja Batista, e eu estou muito feliz hoje, cara. Que honra, que privilégio poder estar nessa igreja aqui e ser o encarregado da grande missão de trazer a palavra de Deus para vocês hoje, cara. Que loucura, porque quando o Lucas me mandou a mensagem assim, falou, mano, você pode fazer a parada lá e tal. Eu falei, lógico, cara, tô dentro e tal. Aí fechei o celular assim, eu ia jogar bola. Eu sou seminarista lá do CTMDT. E aí eu ia jogar bola, assim, aí eu respondi, ele, não, mano, vou, lógico, pá, não sei o quê. Aí eu fui pisar na quadra assim, e falei, caraca, eu vou pregar na Semana Live lá, cara. Só vai ter uns caras grandes lá, o Giovanni Augusto aqui, ó, voando, velho. Pastor Lucas Donha, Flavinho, os caras lá. Falei, cara, o que eu vou fazer lá? Aí, mandei uma mensagem pra minha namorada, que eu vim acompanhando com ela hoje. Amor, manda assim, ó, paz e amor de Jesus pra galera. Aí, minha namorada Jamila, noivo da minha irmã. Eu tenho que andar com o cunhado, você acredita, velho? Noivo da minha irmã aqui, Jean, e a minha irmã. Paz e amor pra galera também. Aí. E, cara, que honra, cara, que privilégio. Eu sou muito, muito, muito grato a Deus que me chamou, cara, e que tem me dado essas oportunidades de poder estar compartilhando, assim, do amor dele, do evangelho, para tanta gente da hora. E também sou muito grato a Deus, muito grato pela vida do pastor Marcelo, que tem sido família pra gente, sabe? E pela família toda dele, cara, porque... Meu, vocês têm um pastor, assim, absurdo, cara. O pastor Marcelo é um dos grandes homens de Deus dessa nação, cara. Um dos caras que eu mais admiro. E por conta do meu pai, a gente acaba conhecendo muita gente. E tendo contato com muita galera que tá na cena e tal, sabe? Essa galera meio famosinha. E, cara, eu vou falar pra você. Velho, eu admiro demais o pastor Marcelo, cara. O pastor Marcelo é um grande homem de Deus, cara. E um avivalista que Deus colocou nessa cidade. Então assim, cara, seja grato à vida e à família do seu pastor e honre a família do seu pastor, cara. Quando você estiver lá na sua casa todo dia, ore pela vida do seu pastor e seja grato mesmo. Seja grato pela vida do Lucão também, que é um cara de Deus. E eu tô muito feliz que você vai ser papai, cara. Tô muito feliz mesmo, cara, de verdade. Mas, e aí quando o Lucas me fez o convite, eu fui orar, né, cara? Eu fui falar, velho, e aí? Porque agora eu tenho que falar uma parada pros caras lá, né, mano? E aí, beleza, fui orar e tal. E enquanto eu orava, veio na minha cabeça uma frase que um amigo meu tinha me dito no ano passado. Porque a gente tava lá no CTMDT e a gente foi ver um filme no Netflix lá, pá. E aí... a gente foi ver um filme chamado Rush, no limite da emoção, tá ligado? Que conta a história de dois pilotos de Fórmula 1 e a rivalidade entre eles. Esses pilotos são o James Hunt e o Nick Lauda, e essa história é real. E é muito louca, assim, a história dos caras. Não estou indicando o filme não, mas se você quiser ver, fica à vontade. Mas a parada é que, quando acabou o filme, o meu amigo Ismael virou pra mim e falou assim, Davi, a vida só vale a pena ser vivida se você vive por algo que vale a pena morrer. Aí eu fiquei com aquele bagulho na cabeça, eu falei, cara, que loucura. E aí a gente começou a trocar ideia. E ele falou isso porque no filme, olha o spoiler aí, mas não dá nada, porque como é história real, então não é bem um spoiler, porque já rolou. Aí é tipo assim, o Nick Lauda, ele sofre um acidente. E quando ele sofre esse acidente, o carro dele pega fogo. E a galera tenta resgatar ele, mas ele está meio preso. E nessa ele se queima muito, e ele queima muito do corpo dele, tipo muito mesmo. E o fogo queimou a cabeça, o rosto dele, e ele acabou ficando deformado assim, teve que fazer cirurgia de reconstrução e tal. Mas mesmo assim, a aparência do Nick Lauda foi muito prejudicada, muito prejudicada. E ele era um cara casado e tudo mais. E aí nessa, a esposa dele virou e falou assim, cara, abandona
essa parada aí, você já ganhou grana, você já é famoso, deixa esse bagulho para lá, você quase morreu, cara. E ele fala que ele não ia abandonar, porque ele tinha um sonho de ser um campeão e de ser uma lenda do esporte, da Fórmula 1. E ele não desiste, o filme conta como ele reagiu ao acidente, e como ele se recuperou, e como ele voltou, e hoje ele é um ícone. E ele trabalha até hoje na Fórmula 1, e o cara é tipo o Pelé da Fórmula 1, tá ligado? Mas a questão é que, onde eu estou querendo chegar é exatamente o que o Ismael tinha me falado. A vida só vale a pena ser vivida se você vive por uma coisa que vale morrer. Aquele negócio ficou batendo na minha cabeça, porque o Niki Lauda, ele tinha uma causa, cara. Vamos chamar de causa. E essa causa, esse sonho dele, essa motivação, foi o que fez ele levantar do acidente e tentar se recuperar mais rápido e fazer um esforço 3 vezes maior do que alguém faria para se recuperar daquela situação que ele estava. E aí eu comecei a pensar, porque grandes homens e grandes mulheres na história, eles viveram e muitos deram a vida por grandes causas. Muitos, cara. E essa causa era o que motivava essas pessoas, era o que fazia eles se levantarem da cama todo dia, era o que dava objetivo e norte para a vida deles. Era o que fazia eles serem apaixonados por estar ali e vivendo e fazendo e acontecendo, cara. E essa é a definição de uma causa. Aliás, se você não vive por algo, cara, você está só sobrevivendo. E sobreviver nada mais é do que ir morrendo de pouquinho em pouquinho, cada dia que passa. E eu sei que não é isso que você quer. E por mais que isso pareça muito forte, muito pesado, isso é real. Existe uma linha de pensamento filosófica chamada Memento Mori, que do latim significa lembre-se que você é mortal, ou lembre-se da morte. E por mais macabro que seja lembrar-se da morte, na verdade, ela é uma linha de positivismo, porque é para você lembrar que um dia você vai morrer. Então, quando você acorda e você está vivo, é para você viver aquele dia da melhor maneira possível, tá ligado? Como se fosse o seu último dia, e amar intensamente as pessoas que estão ao seu lado, e cara, viver a vida realmente, não deixar as coisas passar. E, não existe nada maior sei lá, melhor do que achar uma causa para que você possa viver por ela. E como eu disse, muitos homens e muitas mulheres viveram por causas, tá ligado? Por causas que eles julgavam ser nobres e serem corretas. E eu separei alguns aqui que eu achei interessante e que também você pode procurar, porque tem bastante referência por aí. E o primeiro cara que eu vou falar aqui hoje é um camarada chamado William Wallace. Quem já ouviu falar de William Wallace? Levanta a mão, por favor. Com certeza vocês assistiram o filme do Mel Gibson. É isso aí, cara. Velho, ele foi um guerreiro escocês. E a história dele é muito inspiradora. É tão inspiradora a história desse cara que ele virou um mito na Escócia. As pessoas contam lendas a respeito de William Wallace. Porque ele foi um guerreiro que lutou pela liberdade do país. E ele lutou contra a opressão e o domínio da Inglaterra, lá pelo século XIV. E esse cara, ele travou muitas guerras e ele era um bom guerreiro, um grande líder, um general assim tal. E aí a Escócia acabou ganhando várias guerras, só que ele foi traído por um compatriota dele. E nessa que o camarada traiu ele foi entregue nas mãos do rei. E o rei não deu nenhum direito de defesa para ele. E ele teve que ser executado. A sentença do William Wallace foi a morte. E o filme mostra o William Wallace sendo degolado. Mas na verdade não é isso, não foi só isso que a história conta. E eu achei tão louco que eu decidi ler aqui o que aconteceu com ele. Primeiro ele foi enforcado até quase perder os sentidos. Depois foi amarrado e teve as entranhas arrancadas. Por último, sua cabeça foi cortada e seu corpo picado, distribuído pela cidade. Sua cabeça foi colocada em um pique, na ponte de Londres, de modo que todos vissem como advertência para outros possíveis traidores.
E a história conta que no meio dessa tortura toda, enquanto ele não morria, ele não desistiu do que ele acreditava, tá ligado? E ele ficou firme naquele propósito da liberdade da Escócia. Mas eu vou falar de mais um cara. Esse todo mundo já pelo menos ouviu falar. Mahatma Gandhi. Pouca gente, cara. Cara, a internet não é só YouTube e Facebook não, velho. Vamos lá. Mahatma Gandhi foi o idealizador, Jesus. Foi o idealizador e fundador do atual Estado indiano, cara. E ele foi um cara que também lutou pela liberdade do país. E, aliás, tem uma história muito interessante, porque por ele ser hindu, ele usava aquelas roupas e tal, e um dia ele foi entrar numa igreja. E quando ele foi entrar numa igreja, o camarada virou para ele e falou assim: velho, você não pode entrar aqui desse jeito não, cara. Porque você tá aí todo esquisito, descalço, com esse bagulho desse pano amarrado. Não dá para você entrar aqui na igreja não. E aí ele virou as costas e saiu. E a história conta que o Mahatma Gandhi, ele lia o Sermão da Montanha, que Jesus Cristo pregou em Mateus 5, 6, 7, todo dia. Só que ele mesmo alegava que ele lia e ele praticava, mas ele dizia que os cristãos não praticavam o Sermão da Montanha. E ele foi um grande pensador, um grande, como posso dizer, ele difundiu a cultura oriental para o ocidente de uma maneira absurda, que ninguém nunca tinha feito, cara. E ele também foi um cara que liderou os protestos não violentos. Então, enquanto o país queria guerra e iam contra os protestos que ele liderava armados, eles tinham flores na mão, então eles sentavam no chão. E ele foi um líder dos protestos não violentos. E acabou que um dia, a galera que tinha raiva dele, armou lá e um camarada foi e assassinou ele. Só que ele não morreu na hora, ele foi baleado, depois ele foi para o hospital, ele morreu no hospital. Mas antes de morrer, o último pedido dele foi para que o cara que atirou não fosse condenado. Porque ele dizia que perdoava o cara. E eu também trouxe uma outra história aqui, de uma garota, e essa história é mais recente, eu acho que vocês podem até lembrar, de uma menina chamada Malala Yousafzai. Essa menina, ela virou um símbolo nos últimos anos, da luta pelos direitos das mulheres. Porque ela, quando tinha 12 anos, ela é paquistanesa. E no Paquistão, as mulheres, a cultura, né, elas são muito oprimidas, cara. E elas são tratadas praticamente como objeto, e elas não têm direito de estudo. Mas o pai dela era dono de uma escola lá e tal, e então ele colocava algumas meninas dentro da escola para estudar, e o pai dela sofria muito com isso. E ela, por ter estudo e tal, sabia escrever, ela pegou, fez um blog, e ela começou a digitar vários textos do que acontecia no dia a dia dela, e ela enviou alguns textos para a BBC, que é a BBC de Londres e tal. E aí ela começou a ficar famosa, cara, essa menina, porque os textos dela começaram a ser transmitidos, e primeiro ela usava um pseudônimo, mas depois eles descobriram quem era, foram lá, fizeram algumas entrevistas e tudo mais. E ela virou tipo uma popstar do movimento contra os muçulmanos, e ela estava lá dentro, cara. Só que quando ela tinha 15 anos, ela estava indo para o ônibus da escola, chegou um camarada, um cara estava armado e o outro estava junto, e eles atiraram nela, e atiraram na cabeça dessa menina, porque ela queria que as paquistanesas estudassem. E eles atiraram na cabeça dela, mas ela sobreviveu. E como o pai dela era dono de escola e ela tinha esses contatos, eles conseguiram tirar ela do hospital e mandar ela para Londres. Porque provavelmente, sabendo que ela tinha sobrevivido, alguém ia tentar matar ela de novo. Então enviaram ela para Londres, e lá ela conseguiu sobreviver. E hoje essa menina faz discurso na ONU, e ela é um mega símbolo, cara. Ela foi laureada para o Prêmio Nobel e está fazendo, seguindo a causa que ela queria defender, que é o direito das mulheres, e hoje não só das paquistanesas, mas do mundo todo. E todas essas causas que foram citadas aqui, aos nossos olhos, elas mexem com o nosso coração, porque elas são causas aparentemente nobres, certo? Elas acabam dando uma balada, caramba, a menina de 15 anos, baleada na cabeça, cara, só porque ela queria estudar e tudo mais. Mas existe uma causa muito maior, cara.
muito maior. E existe uma causa que, perto das outras causas que você possa encontrar, elas são reduzidas a nada. Que é a causa de Jesus Cristo, cara, e a missão que Ele nos deu. A missão que Jesus Cristo nos deu, cara, é a maior causa de todas, cara. Porque Jesus Cristo nos deu a maior missão de todas. Missão essa que Ele mesmo começou na terra. Viver por Cristo é, sem dúvida, a maior causa que existe. Essas pessoas que eu citei, e tantas outras que você pode procurar, pode ser até que elas tenham algum tipo de revelação parcial de Deus. Pode ser que elas tenham, até se movimentem de alguma maneira em direção a Deus, mas elas só podem viver pela causa verdadeira quando elas tiverem a revelação completa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em João 14,6, você sabe, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, cara, Ele nos chamou, e Ele não nos chamou tipo pela metade. Ele não nos chamou mais ou menos. Ele nos chamou para viver a nossa vida para Ele, completamente. Porque a nossa vida, ela está entregue a Ele, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, fala assim, vou falar o versículo para vocês, ó. Se quem estiver anotando, 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cara, eu acho que você não entendeu, então vamos lá, vamos de novo, vamos na projeção ali, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Dá um amém aí, cara. Cara, é a palavra de Deus que está dizendo, brother, a tua vida não é mais sua. A sua vida não é mais sua. Porque a partir do momento que Jesus Cristo te chamou, você rejeita todas as outras coisas que não vêm de Jesus Cristo. Você nega todos os seus desejos, você nega todas as suas vontades por Jesus Cristo. Porque você, cara, seguir a Jesus é muito louco, porque você tem que abandonar tudo, igual os discípulos fizeram. Os caras estavam lá pescando e tal. E o mais da hora é que Jesus só chega e fala assim, velho, parafraseando, me segue aí. E os caras largam tudo. Quando os caras estão pescando lá, Jesus não manda, ó, larga o barco, larga a rede e vão embora. Jesus só fala, me segue. E quando o chamado de Jesus é claro para a sua vida, você entende, cara, você entende que tudo fica pequeno perto de Jesus. E você larga todas as coisas, por mais que elas pareçam grandes ou importantes, para seguir Jesus Cristo. E aí quando você toma essa decisão, aí vem uma outra parte, um outro passo, que é quando Jesus te chama, Ele nos tira das trevas, Ele nos salva, mas aí Ele fala assim, cara, agora você vai, que é o ide fazer discípulos. Cara, Jesus nos chamou para fazer discípulos. Ele não nos tira só das trevas e do pecado e nos deixa ali guardadinho, pá. Cara, Jesus nos chama para avançar. Jesus nos chama para ir. A igreja de Cristo é avanço. A igreja de Cristo segue adiante. Criou-se uma cultura de que a gente fica aqui, faz o nosso rolê, pá, e faz o culto, e faz a célula e tudo mais, e cara, um dia alguém vai passar na rua e vai ver a placa, ou vai estar lá no Facebook e vai ver o anúncio, e vai vir para a igreja sozinho. Isso pode acontecer, eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas é sua função ir atrás das pessoas e pregar o evangelho para elas, e pregar o evangelho para toda criatura. É sua função, é minha função, é a função da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é avanço. O Lucas tinha falado para mim que
o tema era ser relevante, cara, dessa semana. Que nós temos que ser relevantes na sociedade. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser relevante na sociedade dentro da igreja? Eu acho que não, cara. Porque a cidade inteira ainda não está dentro da igreja. Então, para você ser relevante, cara, você precisa receber o que te é dado aqui na igreja e ir. E avançar. O Lucas citou um versículo aqui, a hora que ele estava orando. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você pega ali, Jesus está conversando. Isso é Mateus 16. E aí, Jesus está ali conversando e tudo mais. E aí, o apóstolo fala para ele, tu és o Cristo. Ele fala, isso mesmo, sou eu. E aí ele fala assim, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Nesse texto que o Lucas citou aqui, quando ele estava orando, é avanço da igreja. É a igreja em direção às portas do inferno, e metendo o pé na porta do inferno, falando, eu vim aqui, cara, e eu vou levar todo mundo embora para dentro da igreja, porque essas pessoas são salvas por Jesus Cristo, cara. E cabe a nós amá-las e não ser indiferentes. A igreja, cara, ela anda para frente. E, cara, essa parada do avanço é tão louca. E a gente estava falando, porque essa é a causa verdadeira, é o ir, cara. E assim como existiram pessoas que viveram por qualquer outro tipo de causa, existiram pessoas que viveram pela causa verdadeira. Existiram homens e mulheres de Deus que deram as suas vidas pelo nome de Jesus Cristo. Pedro, por exemplo, que a gente acabou de citar, cara. Pedro viveu com Jesus e conviveu, depois ele, cara, ele foi um dos pais da igreja, e um grande pregador do evangelho, escreveu textos que estão na Bíblia aí que você lê, cara. E chegou um dia que Pedro foi preso e condenado. E aí quando os caras foram matar Pedro, eles decidiram que eles iam crucificá-lo. E estava rolando muita crucificação no período de Roma, nesse período em Roma, que era no período de um imperador chamado Nero, que era um cara muito maluco, que queimava cristão para iluminar o jardim dele na casa dele. E ele prendeu Pedro, e aí, quando foram crucificá-lo, ele falou assim, cara, se vocês forem me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Cara, se isso não mexe com o seu coração, cara. O apóstolo Paulo, cara. O apóstolo Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento que nós lemos. E ele foi o cara que trouxe a nossa doutrina e o ensino e cuidou das igrejas, mesmo que por carta, por correspondência, aquelas que ele não pôde visitar. E ele foi degolado também no mesmo período de Pedro, cara. E o mais louco é que Paulo também tinha essa noção de por que ele estava fazendo, cara. E ele sabia que todas as outras coisas ficavam pequenas. Isso não foi só acontecendo como um processo, mas isso aconteceu instantaneamente. Eu te provo. Em Atos, quando Paulo foi, ele estava indo para Damasco, ele ainda era Saulo. E ele estava indo em direção a Damasco, isso é Atos 9. Ele estava indo em direção a Damasco, e aí, de repente, cara, ele lá viajando, tinha uma rapaziada com ele, e uma luz muito forte, cegou ele. E falou, Saulo, por que me persegues? E na hora ele respondeu assim, Senhor, o que queres que eu faça? Tá ligado? Quem já leu essa passagem aqui? Cara, na hora, ele não pensou que ele estava indo para Damasco, ele não pensou que ele tinha que voltar. Na hora que Jesus apareceu para ele e falou, por que você me persegue? Ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Quem é você? Aí Jesus fala para ele, eu sou Jesus a quem você persegue, cara. Cara, foi instantâneo. Mas vamos trazer um pouquinho mais para recente. Um camarada chamado Martin Luther King.
Martin Luther King foi um cara que ele viveu a sua vida pela causa de Jesus Cristo, porque ele era um pastor, mas Jesus deu um chamado para ele para lutar contra a segregação racial que acontecia nos Estados Unidos. E a segregação racial era uma parada muito séria mesmo. Tanto que tinha uma lei que as mulheres e os homens negros, eles não podiam sentar no ônibus se tivesse uma pessoa branca de pé. E o Martin Luther King foi um cara que lutou contra isso, cara. E ele liderava vários protestos, várias manifestações não violentas. E os discursos dele entraram para a história. E eu creio que eles entraram para a história não só porque ele era um cara extremamente inteligente, mas porque ele tinha relacionamento com Deus e Deus usava a boca dele, cara. E Deus pode usar a sua boca, cara, na cidade de Araçatuba. Assim como Deus usou a vida de Martin Luther King para você lutar contra as injustiças que a Bíblia condena. Deus pode te usar hoje, cara. Deus pode te usar hoje. E Ele pode te levantar, cara, para ser como Martin Luther King hoje, cara. O Lucas estava falando aqui, cara, a cidade está violenta, aumentou 100% dos assassinatos, cara. Cara, Jesus pode te usar para ir lá no meio da galera que está cometendo crime lá, cara, ir lá na bandidagem, lá na boca lá, sei lá onde que é o rolê, mano. Você chega lá e fala assim, velho, Jesus é o caminho, cara. E não vai acontecer nada com você não, mas se acontecer também é para a glória de Deus. Porque Martin Luther King, por exemplo, foi assassinado, cara. Tava lá de boa na casa dele e tal, e aí ele foi para Nova York, se eu não me engano. Que eu esqueci de anotar isso, desculpa. Mas ele foi em Nova York, e aí ele sofreu um atentado e mataram ele, cara. Só que quando você entende a causa de Jesus Cristo, você entende também que dar a sua vida por Jesus, cara, é questão disso aqui, cara. O negócio é que a gente não fala mais disso, então fica uma parada muito séria e tensa. Porque na hora que a gente está falando, cara, é isso aí, você vai, e não sei o que, e pá, e todo mundo vibra. Mas na hora que a gente fala assim, cara, você pode morrer por Jesus Cristo, aí todo mundo recua. E sabe por que todo mundo recua, Lucas? Porque a verdadeira causa, infelizmente, na igreja atual, acabou se perdendo. Em várias igrejas do Brasil. A verdadeira causa, que é Jesus Cristo e a missão que Ele nos deu, se perdeu. E quando isso acontece, começa a acontecer um monte de coisa que são extremamente perigosos. Porque a igreja deixa de ser igreja e passa a ser um grupo social, passa a ser uma tribo urbana. A igreja passa a ser um rolezinho, um ponto de encontro. Porque é da hora, cara. Não é da hora? Você chega aqui, tem gente bonita, todo mundo arrumado. Tem luz pra caramba. Tem uma cruz bonita aqui, pá. Enfeites. Banda boa. Sonzeira. Um pastor top, uma palavra massa. Depois você sai com seus brother, vai comer um rango, pá, um lanchão, um hambúrguer gourmet. Da hora, muito louco. Mas e Jesus? Tá ligado? E Jesus, cara, onde que ficou no meio dessa programação toda? A causa verdadeira, cara, aquilo que deve te movimentar a vir aqui, é vir se dobrar aos pés de Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira causa, cara. E quando isso se perde, cara, acontece que as pessoas, elas pegam, porque elas não têm a imagem de quem, na cabeça delas, não têm a concepção de quem Jesus Cristo verdadeiramente é, e Jesus Cristo para de ser o fim, a finalidade, o centro, a razão, para ser um meio. As pessoas usam Jesus Cristo para chegar onde elas querem.
Exemplo. Isso acontece dentro da igreja, cara. Pode ter acontecido aqui, eu não sei. Já aconteceu em Marília. Acontece em tantos lugares. O cara tá lá, o cara fala assim, velho, eu quero ser supervisor, mano. Tá ligado? Só que a motivação dele não é ser supervisor porque ele quer trazer almas para Jesus Cristo e pessoas para dentro da célula para ouvir a palavra. Mas é status. Tá ligado? É para poder falar que é supervisor. E para poder sentir algum tipo de autoridade em cima de outras pessoas que ainda não são supervisores. Isso acontece porque Jesus Cristo virou um meio. Ou às vezes o cara canta no chuveiro e pensa que canta bem. A avó fala que sabe cantar. Aí ele vem aqui e vê como é o nome dela? Débora? Cara, arrebentando aqui, pá, pra sempre e tal. Meu chamado não é cantar não. Aí, sou baterista. Aí a mina tá aqui pra sempre, né? E o cara tá lá, o cara fala assim, mano, se eu tivesse lá, eu ia fazer muito mais da hora que a Débora. Muito mais legal. Aí às vezes o cara até chega e começa a fazer, mas pela motivação errada, porque Jesus Cristo não é a finalidade, virou o meio, e ainda usa de falsa humildade, porque a hora que desce do púlpito, vem alguém e fala assim, ô cara, muito bom, legal, e o cara assim, toda honra e toda glória para Deus, eu não sou nada. Meu irmão, bota essa cabeça no lugar, cara. Vai ler a Bíblia, vai orar, meu irmão. Nós não somos nada, cara. Nós não somos nada. Sem Jesus Cristo, nós não somos absolutamente nada. Porque Jesus Cristo nos salvou. Às vezes a gente fica nessa parada assim, velho, eu sou muito da hora, eu sou muito bonitão, porque Jesus veio e me salvou. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não nos salvou pelo nosso valor. Ele nos salvou porque Ele é Deus, e porque Ele nos amou, e porque Ele teve graça e misericórdia das nossas vidas, porque sem Ele nós estávamos condenados. Sem Jesus Cristo, todos nós estamos condenados. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Mas Jesus Cristo veio e fez o caminho para nós, para que agora a gente possa ter um relacionamento com Deus. Então, cara, não se vanglorie de nada que você faz. Não se vanglorie se um dia você deu um estudo na célula, me foi da hora. Porque se isso aconteceu, foi porque Jesus te usou. Não foi porque você fez alguma coisa. Não se vanglorie, cara, em nome de Deus. Não pegue a glória de Deus, porque a glória é dele. E esses problemas, eles culminam numa parada só. Pá, que chama-se a descentralização de Jesus, tirar Jesus do centro e colocar outras coisas no centro que não são Jesus. E esse mal sempre, sempre, sempre foi combatido pelos pais da igreja, pelos apóstolos, mais adiante pelos reformadores, até hoje pelos grandes homens de Deus. Tirar Jesus do centro é o maior mal que pode acontecer dentro da igreja. Eu trouxe algumas características de quando a gente tira Jesus do centro, o que pode acontecer na igreja. O entretenimento deixa de ser uma coisa periférica e passa a ser central. A pregação da palavra de Deus é substituída por algo mais interessante e chamativo. Isso aqui acontece quando a gente tira Jesus do centro, cara. Porque nada substitui a pregação, cara. Às vezes a gente quer fazer um culto e tal, não sei o quê. Não tem nada contra louvor, adoração e tal, mas tem que ter palavra, cara. Tem que ter palavra de Deus. Porque a galera usa aquele exemplo assim, mas teve o camarada lá que tocou pro profeta, e aí Deus usou o profeta. É verdade. Mas aí, primeiro, que a palavra de Deus nem fala o nome desse músico. Para começar, o cara passou batido.
Chamaram, o cara tocou. E segundo, a palavra de Deus foi para o profeta, e o profeta falou. O profeta não saiu cantando. E Deus falou através das palavras do profeta. E eu não estou aqui falando que Deus não vai falar através da música, nem através de teatro, nem de nada dessas coisas. Mas essas coisas não são o centro, cara. O centro é a pregação do evangelho e da palavra de Deus, sempre, cara. Porque é isso que causa transformação e é isso que diz na nossa Bíblia, cara. A palavra que causa transformação e a pregação do evangelho. Mas vamos mais adiante aqui, algumas outras coisas que podem acontecer. Abrir mão de valores inegociáveis, com a justificativa de que a igreja precisa ser inclusiva e aceitar a todos, da maneira que eles são. Preocupação em agradar as pessoas sentadas e fazer os membros felizes, ao invés de nos preocuparmos em agradar a Jesus Cristo. A igreja realmente ela é um lugar para todo mundo, porque a igreja ela foi feita de pessoas para pessoas, ela foi feita para que todo mundo venha para cá, para todos os pecadores virem para cá. Mas a igreja não foi feita para você vir pecador e continuar pecador. A igreja foi feita para você vir pecador e sair transformado pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo. Aí algumas lideranças acabam cedendo espaço para algumas coisas, para algum pecadinho, para algum gosto do membro. Ah não, cara, não gostei da palavra, foi muita doutrina, cara, foi muita correção, prega mais leve, prega mais para cima. Ah não, cara, não gostei do louvor, canta hino, eu gosto de hino. Canta Thales, canta Fernandinho, ué, não canta, sei lá, Diante do Trono, não, e tudo mais. E aí a gente começa a se preocupar em ficar muito feliz com o que está acontecendo no culto, e acaba se esquecendo de Jesus Cristo, cara. E aí, esse tipo de coisa acabou gerando alguns recortes de Jesus Cristo. Porque existe o que a Bíblia nos diz sobre Jesus Cristo. E aí eles acabaram, a pós-modernidade acabou fazendo isso, na verdade, cara. Os tempos, principalmente que a gente vive hoje, assim, o relativismo e tudo mais, acabou fazendo isso, que eles pegaram Jesus Cristo e recortaram algumas características dele, trouxeram algumas características de Jesus Cristo para o púlpito, como se isso fosse 100% Jesus Cristo, mas não é. E eu peguei alguns desses recortes e dei nome, para a gente poder pensar aqui a respeito disso. A primeira coisa, cara, eu chamo do recorte de Papai Noel. Por que Papai Noel? Porque é o Jesus Cristo que só dá presente, cara, que só faz prosperar. É o evangelho da prosperidade que está rolando por aí. Que Jesus vai te dar as coisas, e que Jesus vai te abençoar, que Jesus vai te fazer rico, e que Jesus vai te fazer andar mais bonito, e que Jesus vai te dar carro, e que Jesus vai te dar casa. Cara, isso é um recorte de Jesus Cristo, cara. Porque Jesus Cristo realmente é abençoador. Mas Jesus Cristo não é só abençoador. Porque Jesus Cristo é o que dá, mas também é o que tira. E Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E a Bíblia diz, cara, que no mundo a gente vai passar por problemas e aflições. Que a gente entra no segundo recorte, que é o recorte de Jesus Cristo psicólogo. Que é o Jesus que resolve todos os nossos problemas. O cara está lá e está tendo problema no trabalho, está tendo problema na faculdade, o casamento está quebrando, o namoro está ruim, aí o cara procura o pastor, procura Jesus Cristo. E aí quando as coisas se resolvem, é como se ele tivesse pago uma sessão e vai embora e vira as costas e vai viver a vida normalmente. Isso é viver uma imagem de Jesus recortado, cara. E tem um outro recorte também que rola muito, cara. Que é Jesus Cristo como se Ele fosse um santo milagreiro. Como se Ele fosse um santo que você vai lá, paga uma promessa, pede a cura e depois você vai embora. E o problema de fundamentar a fé nisso, eu estava conversando sobre isso no carro hoje, vindo para cá. O problema de fundamentar a fé nisso é o seguinte: se você fundamenta Jesus nisso, o dia que Jesus não te dá o que você quer, Ele deixa de ser Deus na sua vida e você vira as costas. Porque você não está fundamentando a sua fé em Jesus Cristo na pessoa de quem Ele é, mas só numa parte dele.
E por último, um que eu separei, que esse também é um pouco recente, é o Jesus Cristo marxista. Porque é o Jesus Cristo que te liberta de um sistema opressor. Não é Jesus Cristo mais que te liberta do pecado e que te faz ser livre agora para escolher não pecar, mas é Jesus Cristo que te liberta de um sistema opressor que não deixava você ser quem você é e agora você é livre para ser quem você é. E Jesus Cristo realmente nos liberta da opressão, mas Ele nos liberta da opressão do diabo. Tudo isso são recortes de Jesus Cristo. São recortes da pessoa, de quem Ele é, mas não é realmente Jesus Cristo 100%. Não é a revelação completa do que a gente vê na palavra de Deus. Mas além de recortes de Jesus Cristo, existem recortes do Evangelho. As pessoas pegam Jesus Cristo e recortaram, mas para sustentar esses recortes, o que elas fazem? Elas recortam textos soltos da palavra de Deus e usam o tempo todo, texto solto, fora de contexto, fora do que a Bíblia quer nos dizer. E aí a igreja só aprende esses textos e decora esses textos. Todo mundo sabe João 3,16 de cor, pelo menos era para saber a maioria, tá ligado? Todo mundo sabe João 14,6 que eu citei agora. Tem uns que vão mais além. Sabem, por exemplo, a galera que é pentecostal. Atos 1,8, recebereis poder do céu, aleluia. Né? Sabe só essa parte de cor, mas nunca leram o livro de Atos inteiro. Todos esses textos são lindos, cara. Todos esses textos são lindos, mas a Bíblia não se resume só a esses textos. Todos esses recortes, eles falam sobre Jesus, mas eles não são Jesus. Porque a Bíblia tem muito mais profundidade a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia tem muito mais textos e muito mais palavra para nos ensinar e nos transformar, além do que essa decoreba que a gente sabe. E aí o que acontece? Você pega tudo isso e joga numa fórmula pronta. Tipo aquela fórmula que você tinha que decorar na escola para fazer a prova. Você não lembra de uma palavra do que o professor explicou, mas você decorava a fórmula. Se você não decorava, você ainda colava na sola do sapato. Para chegar na hora da prova e olhar e, bom, é isso aqui, a fórmula, pá, vai dar certo. E aí transformaram o Evangelho e a palavra de Deus e o ensino numa fórmula pronta, onde Jesus entra em algum meio e o resultado é o que eu quero. Você coloca na fórmula, quero ser rico, para lá, não sei o que, Jesus entra em algum pedaço para você chegar onde você quer. E com esse tipo de ensino, e com esse tipo de recorte do Evangelho, com essa fórmula pronta, nós criamos vários e vários líderes de célula, supervisores, que eles já leram todos os Jogos Vorazes, eles já leram todos os Harry Potter, eles já leram até a saga Crepúsculo inteira, mas nunca leram o livro de Abacuque, que tem 3 capítulos. Esses dias eu fui pregar lá na nossa igreja, cara. Eu fui pregar para os adolescentes, cara. E eu falo isso na boa. Eu fui pregar lá e tal. Isso que a gente está numa igreja que ensina, cara. Está numa igreja que ensina. E eu preguei e eu usei um exemplo da Arca da Aliança. E eu tive que explicar tudo o que era a Arca da Aliança, como a arca foi feita, as medidas, o porquê e tudo mais. E depois, cara, tipo, galera, são adolescentes, mas eles cresceram na igreja. Alguns têm 14, 15, 16, 17 anos. Com 17 anos eu já sabia muito bem que era a Arca da Aliança. E a galera, tipo, veio falar comigo que eles não faziam ideia do que era a Arca da Aliança. Sabe? E da história de Moisés. Eles conhecem Moisés dos 10 mandamentos, das 10 pragas, porque eles viram na Record. Mas eles não conhecem o Moisés que a Bíblia ensina. E isso é preocupante, cara. Isso é preocupante porque reduzir a mensagem do Evangelho, reduzir aquilo que nos foi entregue,
para passar para frente é um erro muito grave. Muito grave mesmo. Mas aí você pergunta, cara, às vezes você se identificou com o que foi falado aqui, você fala assim, se tudo que eu vi até hoje são recortes, então, quem é Jesus, cara, por completo? Quem é Jesus por inteiro? Jesus é muito mais profundo do que eu poderia dizer aqui nesse púlpito, principalmente no tempo que a gente tem, e eu poderia passar a noite inteira falando só sobre Jesus Cristo. Só sobre Jesus Cristo. Mas eu queria trazer alguma coisa, algum tipo de noção para você, de quem é Jesus, para que você saia daqui motivado a viver a vida para Ele, cara. Porque Jesus Cristo, Ele é o firme fundamento da nossa fé, cara. Ele não é simplesmente um recorte ou uma parte, Ele é o todo. Jesus Cristo é a própria mensagem. Ele é a própria palavra de Deus, como diz em João capítulo 1, cara. Que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas. Mas Ele estava lá no céu reinando, e um dia Ele se despiu da sua glória, e veio viver na terra, e morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, por amor, e só por amor, porque se não fosse por Jesus Cristo, eu e você, nós estaríamos condenados, mas Jesus Cristo teve misericórdia das nossas vidas, e desceu dos céus, e morreu, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, para a glória dele mesmo, para a glória do Pai, para a glória de Deus, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, Ele é a esperança da vida eterna, Ele venceu a morte, cara. Cara, se isso não explode a tua cabeça, eu não sei o que mais pode ser. Não existe mensagem mais profunda do que a mensagem de Jesus Cristo. Não existe nada mais profundo do que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é tudo. Não adianta procurar nenhum outro tipo de conceito, nem nada dessas coisas. Não adianta você procurar beleza e inteligência em coisas criadas, porque as coisas criadas só refletem o Criador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que Deus se manifesta através das coisas criadas. Não adianta você procurar em outros lugares, senão na santa palavra de Deus, cara. Jesus Cristo se manifesta em cada verso bíblico. O Spurgeon gostava de dizer que você tem que ler a Bíblia, e cada texto que você lê, você tem que encontrar um caminho daquele texto que aponta para Jesus Cristo, e com certeza você encontrará. Porque Jesus Cristo está presente em toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia conta a história de Jesus Cristo. A Bíblia carrega a mensagem de Jesus Cristo. Se você quer conhecer Jesus Cristo, leia a sua Bíblia. Faça devocional. Tenha relacionamento com Ele. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é a água que nós bebemos e nunca mais vamos ter sede. Jesus Cristo é o pão da vida. Cara, Jesus Cristo foi o homem perfeito. Ele veio até a terra e nos ensinou como ser verdadeiramente humanos, cara. Ele veio até a terra e amou as pessoas, e andou com aqueles que ninguém queria andar. Ensinou como deve ser o verdadeiro amor. Nos deu o exemplo. Jesus Cristo é o Rei, Criador de todas as coisas. E um dia Ele vai voltar. E Ele voltará para buscar a sua igreja, cara. Ele voltará para buscar a mim e a você, cara. E você tem que ser apaixonado pela volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja apaixonado pela volta de Jesus Cristo. Cadê a galera do louvor aqui, meus amigos? A gente começou hoje trocando uma ideia a respeito de causa.
A gente começou hoje trocando uma ideia a respeito do que pode te motivar e do que pode te movimentar. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Para você ser relevante na sociedade, para você ser uma pessoa que faz a diferença pelas ruas de Araçatuba, pelas ruas de Andradina, pelas ruas de onde você estiver, só existe um caminho: Jesus Cristo. E ser parecido com Jesus Cristo. Viver uma vida relevante, viver uma vida que faz a diferença, é viver parecido com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi a pessoa mais relevante de toda a história. Ele dividiu a história no meio. Se você for parecido com Jesus Cristo, você vai fazer a diferença na sua família. Você vai abençoar a sua família, cara. Se você for parecido com Jesus Cristo, você vai fazer a diferença no seu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, por onde você passar. Você vai transparecer Jesus Cristo, cara. Transpareça Jesus Cristo, cara. A primeira frase que a gente falou hoje foi que a vida só vale a pena ser vivida se nós vivemos por algo que vale a pena morrer. Deixa eu te dizer uma coisa, cara, com todo o temor do Senhor. Só existe uma coisa que vale a pena morrer, e é morrer por Jesus Cristo, brother. Se você quer viver por alguma coisa, cara, viva por Jesus Cristo, cara. Escolha a causa de Jesus Cristo. Entregue o seu coração para Jesus Cristo hoje, cara, porque Ele está te chamando, cara. E Jesus Cristo te chama hoje e fala: meu filho, vem porque eu quero transformar a sua vida, e eu quero te fazer diferente.